E é tão bom quando a gente fica diante de Deus e vai discutir com Deus por que Ele não está respondendo ou por que Ele deveria responder a oração. É até um bom exercício. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você escreve no papel, assim dizendo, 10 razões pelas quais Deus deveria me responder. E aí argumente com Ele. Aí você vai ver que de repente você não está tão precisando daquela coisa mesmo, né? Que às vezes nós levamos a Deus necessidades que não são necessidades e que nós podíamos passar muito bem sem aquelas coisas que nós estamos pedindo. Então Jesus coloca duas coisas que devem ser evitadas quando a gente for orar. A primeira é a hipocrisia, a gente usar a oração para parecer aquilo que nós não somos, e segundo, o uso das vãs repetições, quando nós deveríamos, na verdade, sabendo que Deus nos conhece, nós deveríamos argumentar com Ele e perseverar, o que é bastante diferente. Na segunda parte da instrução de Jesus, essa foi a primeira. Na segunda parte, Ele nos diz pelo que devemos orar. Pelo que nós devemos orar. E então Ele nos dá um modelo do Pai Nosso. E aqui, antes de entrar no modelo do Pai Nosso, antes de entrar nos itens do Pai Nosso, nós temos que primeiro discutir o que Jesus pretendeu ao dar aos discípulos um modelo. Quando Ele deu esse modelo, Ele estava querendo dizer que nós podemos pegar essa vai ser a oração padrão que nós vamos fazer todo dia, que ao acordarmos todo dia, nós vamos dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É isso que nós temos que fazer, e quando formos dormir, por exemplo, a oração antes de dormir é essa mesma, Pai nosso que estás no céu, santificado. É isso que Jesus quis dizer, é um padrão, um modelo para nós. Algumas pessoas entendem que sim. E, através da história do cristianismo, como eu disse, há movimentos, né, que usam o Pai Nosso como sendo a oração. Pessoas que só sabem orar o Pai Nosso. E se você disser assim, em vez de orar o Pai Nosso, conversa com Deus, fala com Ele livremente. Como você está conversando com uma pessoa, e a pessoa fica meio sem jeito, né, de falar com Deus, porque o Pai Nosso acaba virando uma muleta, né? Ele só sabe orar repetindo o Pai Nosso. Eu não penso que essa era a intenção de Jesus. O Pai Nosso que Ele ensina aqui, a oração que Ele ensina aos seus discípulos, Ele ensina como sendo uma orientação sobre quais são as prioridades na minha vida pelas quais eu devo orar, e as coisas principais referentes ao reino de Deus e as coisas principais com relação à minha vida aqui nesse mundo, pelas quais eu devo orar também. Agora, eu quero dizer para vocês que funciona muito bem como orientação. Na minha vida pessoal, às vezes quando meio desfocado e meio desorientado, sem saber direito o que eu devo orar, quantas vezes eu me vali do Pai Nosso, como sendo uma orientação, para ajeitar minha mente, né? Para não ficar sem saber o que dizer diante de Deus, então me lembrando do Pai Nosso, e indo ponto a ponto e orando a Deus, por as coisas que estão aqui. Então, tanto como uma orientação geral, como um estímulo, a oração que Jesus ensina, ela está diante de nós, não para virar uma vã repetição, mas como uma orientação sobre como nós deveríamos orar. A oração, como eu disse, está dividida em duas partes. 3 pedidos relacionados com o reino de Deus e 3 pedidos relacionados com a nossa vida. Nós vamos então ver cada um deles. No verso 9, Jesus nos ensina a orar, primeiro nos dizendo de que maneira nós devemos nos dirigir a Deus. Quando orardes, verso 9, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Aqui, Jesus nos ensina a quem nós estamos dirigindo a oração. Primeiro, nós estamos orando a um Deus que é Pai. Deus é nosso Pai. Ele é o Deus que cuida de mim, é o Deus que me protege, é o Deus que me ama, é o Deus que me aceitou como filho
eu não sou filho de Deus por natureza, nenhum de nós nasce filho de Deus, nós somos adotados por Deus mediante Jesus Cristo. Então, só essa palavra Pai no início já nos lembra a quem nós estamos orando. Se Ele me adotou, se Ele me aceitou na sua família, se Ele, à semelhança de um pai humano, cuida de mim e provê para mim, está preocupado comigo, eu então me sinto encorajado a me dirigir a Ele e colocar diante dEle as minhas orações e os meus pedidos. O Deus a quem eu oro, Ele é Pai. Um Pai que cuida, que ama, que compreende, que entende, que provê, que tem poder para atender às minhas necessidades. Segunda palavra aqui é que Ele não somente é Pai, mas Ele é Pai nosso. Isso me lembra que eu faço parte de uma grande família de pessoas que, como eu, também podem chamar Deus de Pai. Eu sou um dos filhos desse Deus e há milhões de outros ao redor do mundo que talvez naquele mesmo momento estão se dirigindo ao nosso Pai com pedidos, súplicas e anseios. Ele é o Pai nosso. Eu sempre gosto eu gosto de pensar nisso para nos lembrar desse aspecto coletivo. Não há nada no Novo Testamento, no cristianismo, que ensine ou que estimule o individualismo, essa ideia que às vezes surge nos movimentos pietistas, de que você está ali sozinho, trancado num quarto, clamando a Deus, e a religiosidade ou o cristianismo é praticado mais em termos individuais. A Bíblia toda nos lembra de que nós fazemos parte de uma família. A visão bíblica de igreja ou de ser cristão é coletiva. Nós fazemos parte de um corpo, de uma família. É Pai nosso. Jesus não diz, vocês vão orar assim, Pai meu. Embora você, em momentos você vai dizer, né? Meu Pai, tenha misericórdia de mim. Mas não esqueça que Ele é Pai também de milhões, bilhões de outras pessoas nesse planeta. E que nós fazemos parte dessa grande família, desse povo que se dirige a Deus como Pai. Terceira coisa, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Eu creio que Jesus estava fazendo um contraste consciente. Ele é Pai, mas Ele é o Pai celeste. Ele é distinto dos pais humanos. Os pais humanos, por melhores que sejam, eles são falíveis. Eles erram na criação dos seus filhos, na educação dos seus filhos. Eles não têm recursos, às vezes, para cuidar das necessidades reais dos seus filhos. Mas o Pai que está nos céus, Ele é infalível, Ele é todo-poderoso, Ele é todo-amoroso. Ele é distinto dos pais humanos, porque Ele é o Pai celeste. Ele é completamente outro nesse sentido. A figura do Pai é usada, então, para ilustrar o que Deus é e para nos encorajar a nos dirigir a Ele. Ele é tudo de bom que um pai terreno tem e sem nenhum dos defeitos que o pai terreno tem. Esse é o Pai ideal. Então, Ele é o Pai que está nos céus e por isso nós podemos chegar diante dEle. Bom, 3 pedidos então. Os 3 primeiros pedidos têm a ver com Deus. Jesus nos ensinou a orar, primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, faça-se a tua vontade. E só depois é que Ele diz, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Então, a ordem em que Jesus colocou os pedidos, ela é instrutiva. Porque Jesus nos ensina a orar primeiro pelo reino de Deus, pelas coisas referentes ao reino de Deus, ao nome de Deus e à vontade de Deus. Só depois é que vem os pedidos de pão, perdão e proteção. Como eu disse, é instrutivo essa sequência porque mostra que o alvo primário da nossa vida é a glória de Deus, o reino de Deus acima das nossas necessidades. E eu queria que você agora fizesse uma análise da sua vida de oração. Quando você vai orar, você pede pelo quê? Não precisa responder, posso responder por você? Geralmente é por alguma necessidade sua. Você vai pedir por alguma coisa. Deus, eu estou angustiado, me dê paz. Deus, eu estou preocupado com a situação do Brasil, por favor, me livre. Deus, estou passando necessidade financeira. Deus, eu estou doente, peço. Não tem nada errado de você fazer isso. O problema é que não foi assim que Jesus ensinou.
Ele diz que isso vem no final da oração, antes de pedir pela sua saúde, pelas suas necessidades, antes de você pedir por qualquer coisa pessoal sua, você devia pensar nas coisas do reino de Deus, pensar em Deus, na sua vontade e no seu nome. Sabe por que Jesus ensinou a gente nessa sequência? Para evitar o egoísmo. Lembra o que Tiago diz no capítulo 4? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para gastar nos seus deleites e prazeres. Às vezes nós usamos a oração como um meio de tentar convencer a Deus de nos fazer felizes, quando o alvo primário da oração não é necessariamente esse, mas de buscar a glória de Deus e ver o reino de Deus avançando. Por exemplo, primeira petição: santificado seja o teu nome. Deus já é santo. Então, o que é que significa santificado seja o seu nome? Quer dizer, Deus, que o teu nome seja santificado na minha vida, na minha família, no meu trabalho, que eu viva de tal maneira que o teu nome seja conhecido, glorificado, que as pessoas olhem para mim e digam: o Deus desse homem, o Deus dessa mulher é de fato um Deus santo. Porque olha a maneira como ele vive, como ela se conduz, de maneira santa, de maneira justa, reta, pura. Então, esse Deus é um Deus, o nome desse Deus é santo. É isso que esse primeiro pedido quer dizer. Que o nome de Deus seja glorificado na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua profissão, em tudo que você é e tudo que você faz. É esse desejo de que a glória de Deus esteja sobre tudo o que você fizer aqui nesse mundo. Primeira petição: santificado seja o teu